Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma sessão de pintura de minha autoria do painel Pão Caseiro. Nesse momento, a pintura está toda feita em tinta acrílica. Eu vou dar sequência à pintura com tinta a óleo. Eu descobri uma cor muito interessante da Joules, que é o amarelo ocre transparente. Eu misturei com o gel, medium gel, que vem na bisnaga, e misturei com bastante gel e deu esse tom bem translúcido de terra. É uma cor escura. Aí eu apliquei ainda com a mesma quantidade de gel. Eu limpei um pouco que tinha transbordado o campo de cor. Eu procurei anular um pouco a vibração intensa do rosa flúor do fabricante Maimeri. Ou Maimeri, que foi aplicado na primeira camada de tinta acrílica. É importante dizer, sempre se pode aplicar óleo sobre acrílico, mas jamais acrílico sobre óleo, por razões específicas que não convém agora explicar extensamente. Mas você pode aplicar uma camada de tinta acrílica, espera secar e depois continua o quadro com óleo. E no caso, um óleo transparente. É muito animador esse gel medium da Joules porque permite trabalhar com muitas transparências se você tiver paciência de esperar secar cada camada. Mas aí eu fui enfumaçando o amarelo ocre transparente misturado com gel Joules, com gel medium. Aí eu limpei o cavalete da sessão anterior que estava transbordando tinta para o painel. E eu quero falar também sobre o painel. Aí eu uso o amarelo ocre transparente puro, sem gel. É uma cor super transparente. Eu adoro as cores transparentes. Esse painel é da Plein Air Brasil, um fabricante nacional de excelente qualidade. Eu vou limpando com cotonete. Eu fiz um teste de limpeza de cotonete para aparecer ainda a vibração do rosa flúor por trás. Eu vi que não era a melhor coisa, o melhor instrumento de trabalho. Eu continuei a pintar o quadro. Os painéis da Plein Air Brasil são de até 40 por 50 centímetros, que é o tamanho desse painel, é o tamanho máximo. Mas é um algodão muito bom que eles colam sobre um papel cartão e não empena. Aí eu estou usando um verde de cobalto permanente da Joules também. Eu usei Joules e Winsor & Newton. São dois fabricantes de tinta. Um nacional, a Joules, e o outro inglês, a Winsor & Newton. O resultado final dessa sessão de trabalho foi mostrado inicialmente. Eu acredito que está satisfatório. Talvez precise de algum detalhe no fogão ou mudar as cores pretas do armário da cozinha e também da porta à direita, que eu não sei se é de geladeira ou de casa. Eu estou muito feliz com esse trabalho porque, assim como a Djanira, nossa grande artista Djanira da Mota e Silva, eu não coloco os rostos, eu não caracterizo os rostos. Aí eu usei um verde Winsor & Newton intenso com bastante gel medium. Então eu procurei mostrar que tem luz saindo da janela e é mais escuro perto da porta.
Foi a única orientação de luz que eu usei. Eu fico na dúvida se eu deixo as marcas do pincel, daí eu vou limpando, me arrependo, mudo de campo. Os braços da mulher parecem um caranguejo, do rapaz fazendo pão também. Aí eu vou pintando de azul o batente da porta. Inicialmente eu lancei o desenho em carvão vegetal. Fixei e comecei a ir um lápis dermatográfico que eu sei que esse material vai render bons resultados, eu não sei ainda como. Eu apliquei um pouco de lápis dermatográfico branco sobre a parede da esquerda com a torneira puro, passando por cima da torneira da pia, sobre a pia. Então eu lancei o desenho a carvão, fixei. Se não me falha a memória, eu lancei uma velatura de tinta acrílica transparente amarela, tanto que é a cor que os personagens estão ainda. E sobre ela eu apliquei não só o rosa flúor clarificado com branco, mas também algumas partes em vermelho. Então esse foi a primeira impressão da primeira sessão de trabalho. Na primeira sessão de trabalho você lança o desenho, fixa, espera meia hora o fixador secar e já começa a trabalhar com acrílico. Assim foi essa pintura. Eu me arrependo de ter pintado a janela e a parede da mesma cor. Eu tento limpar, não dá certo, eu fico imaginando que isso vai ser resolvido apenas na terceira sessão de pintura. Essa é a segunda. Tem coisas que acontecem que são incontornáveis. Mas futuramente eu vou mudar um pouco esse campo de cor. São incontornáveis na presente sessão, tem coisas que você faz que são incontornáveis. No caso, eu ter pintado essa parede de azul da mesma cor da janela. Aí começa a acontecer algo bastante interessante. Eu vou pintando o rosto e o cabelo da mulher. Não sei se está claro que é uma mulher, mas é uma pessoa. Tem os seios dela um pouco acima dos braços, mas o cabelo comprido. Aí eu começo a usar o verde um pouco mais escuro do que o verde da cabeça. E isso que vai se apresentando nesse quadro é muito legal, é muito rico, que é o degradê. Eu consigo ter calma. Uma calma que em São Paulo é difícil de conquistar, de alcançar. Eu fui dar uma caminhada longa no bairro antes de fazer a sessão de pintura. Nem foi tão longa assim, eu fui até uma padaria mais longe que tem um pão melhor, comi um pão com manteiga, voltei, vim andando devagarinho e acho que isso me ajudou a ter a calma necessária para fazer esse degradê, para fazer esse gradiente também, chamado de gradiente de cor. Eu prefiro falar gradiente, mas as pessoas entendem no popular degradê. Tem uma outra expressão inglesa que eu não lembro o nome, que é quando você vai fazendo uma passagem de cor. A grande razão da tinta a óleo ter sido empregada pelos grandes mestres no passado foi a possibilidade de esticar uma cor até outra. Por isso que quando se fala esticar, você está explorando a plasticidade da tinta a óleo. Por isso que se chamam artes plásticas. Por isso que se chama artes plásticas. Eu falei no plural, mas era uma frase no singular. E aí eu vou aplicando o mesmo método. Eu pego um azul diferente do azul do armário, da pia. No armário da pia usei um azul fitalo. É um azul quente. Aí no corpo do homem, fazendo pão, eu uso um verde não.
um azul, se não me falha a memória, ultramar. Clareio mais um pouco e vou seguindo o corpo. Eu já tenho consciência nesse momento que eu quero os braços bem claros. Então eu clareio mais um pouco a pintura dos ombros, clareio mais um pouco para a cabeça e com a mesma cor da cabeça e ainda um pouco a mais de branco eu pinto os braços. Isso tudo são vibrações e vai tornando o trabalho rico. Eu estou muito feliz de ter conseguido fazer esse resultado. Tem uma paisagem que eu fiz do Parque da Água Branca, a primeira que eu fiz do Parque da Água Branca em 2021, onde eu apliquei esse princípio de degradê no chão do calçamento do parque. Um amigo viu numa exposição e falou: "Nossa, tá parecendo Tarsila do Amaral". E às vezes são recursos plásticos que você precisa de calma, como eu falei, para fazer e que dão um resultado maravilhoso. Então eu estou gostando porque está sujo e lavado ao mesmo tempo os ladrilhos da parede da cozinha. E outra informação comparativa, bem diferente, é o degradê dos personagens à esquerda e à direita. Aí eu considero que a limpeza de alguns ladrilhos é necessária. Eu pego um pincel com um pouquinho de trebentina, vou limpando na fralda e no pincel retirando, solucei, retirando a tinta. O contraponto de informação é o que mais enriquece um trabalho. Então, se tem um ladrilho aparentemente sujo ou limpo em alguns cantos e os personagens gradientes, o chão chapado de rosa, flúor claro, são três contrapontos diferentes. Mais para frente eu avalio e vejo que o chão pode também ter um degradê. Imagino que não seja um spoiler, até porque a imagem inicial já mostra o que o quadro virou. Mas aí eu estou inserindo algumas luzes vindas da janela. O que eu ia dizer? Aí eu fiz um cinza. Tem um anjo, espero que não seja o anjo da guarda, que eu quero ele muito bem preservado. Mas tem uma espécie de voz interior que vai te cantando que cor usar. Aí eu fiz um degradê também, um cinza mais claro indo para o cinza mais escuro. É claro que é uma figura de linguagem quando a gente fala um anjo ou uma voz, mas tem um sentido estético, uma sensibilidade estética que se manifesta por antecipação ou por premonição. Se não me falha a memória, premonição, o significado de premonição é você antever uma coisa que vai acontecer. É errado usar a palavra premonição porque eu sou o feitor da... Feitor não é uma palavra legal. Eu sou o fazedor, também não sei se é uma palavra boa. Sou eu quem estou fazendo a coisa, então não é bem premonição. Mas é um pensamento do porviroscópio. No livro Presidente Negro, do Monteiro Lobato, o cientista inventa uma máquina do tempo que é uma luneta que vê o futuro. E essa máquina do tempo chama porviroscópio, advinda da palavra porvir. Então é como se o porviroscópio me mostrasse algumas coisas e eu vou lá e faço. Eu tô com uma luneta, no olho esquerdo tem o porviroscópio, no olho da direita tem o... sei lá que olho, do bom e do mal, do belo e do feio, aquilo que avalia o que vai ficar melhor. Então você está vendo o futuro, o presente ao mesmo tempo e como a coisa pode melhorar. São informações que vêm. Não me veio à cabeça 5 cores para a mesa, me veio o cinza claro. Como é que essa informação vem com clareza para minha cabeça? São coisas que eu não sei.
Eu tenho a impressão de que nesse momento eu vou pintar bastante de costas pra câmera. Não. Eu pinto a pia com violeta claro, também com o degradê. Aí eu vou mudando a cor da parede à esquerda da cozinha. Eu pego um azul bem clarinho, que era o azul que eu queria. Eu tive preguiça de clarificar uma quantidade grande de tinta azul e apliquei o azul mais escuro na parede da esquerda, há uns minutos atrás. Daí eu vou lá, faço o azul clarinho e vou tentando cobrir o azul escuro daqui a pouquinho. O Brasil já teve um presidente negro, foi o Nilo Peçanha. Década de 20 ou de 10 do século passado, não estou lembrado agora. Presidente civil. Se não me falha a memória, é um presidente civil da República Velha. Eu estou usando um pincel que ele está mais largo do que eu deveria usar. Eu deveria ter usado um pincel mais fininho, mas é muito louco a pintura, porque você tem recursos, você imagina coisas que são impossíveis de fazer e o que é possível você se contenta. Nesse caso específico, eu poderia ter usado um pincel mais fino para lançar o L em vermelho escuro no ladrilho. Mas uma vez feito, eu acho que eu vou limpar um pouquinho esse L. O fogão é uma parte que eu ainda estou insatisfeito com essa seção de pintura. As bocas do fogão, eu faço, como chama? Os registros do fogão, eu fico feliz, mas... Aí me veio, o porviroscópio me mostrou que eu deveria pintar de preto as portas do... Caramba, as informações fogem da mente. Do armário da cozinha, do armário da pia da cozinha. Porque isso aumentaria o contraste. Aí eu coloco um cinza bem escuro, um cinza chumbo, para contrastar com... para enriquecer de informações a pintura. Eu achei que tendo elementos pretos na pintura forçaria a uma... o olho, os olhos, eles buscariam o contraste entre cores com mais força. Ninguém me ensinou isso, isso são coisas que eu penso e vou falando. Então, ao colocar as portas do armário, da pia e da porta à direita, as portas do armário da pia à esquerda e a porta à direita de preto, eu achei que eu ia dar foco e atenção pro colorido dos personagens azul e verde, e o rosa e os ladrilhos sujos e lavados ao mesmo tempo. Foi uma intuição que me veio de que isso seria feito, seria alcançado, e eu tô me perguntando agora se foi uma boa decisão. Agora não, já tô há algum tempo me perguntando se foi uma boa decisão. Eu consegui aplicar degradê até nessa cadeira. Eu gosto desse tema porque é uma situação que me veio... uma situação doméstica triste. O homem se esforçando para amassar o pão e a mulher com a forma na mão,
esperando o pão ser feito e olhando para ele. Mas é aquela tristeza da vida, não é a tristeza... O que eu quero dizer com a tristeza da vida? É a realidade de um dia nublado. A gente não vai ficar muito triste porque o dia está nublado e bater pé. É uma coisa que tem um esforço de fazer o pão, eles estão com fome, estão esperando o pão ficar pronto, estão tomando vinho. Não é a melhor intimidade, mas é um momento íntimo. O que eu quero dizer com a melhor intimidade? Não é um momento quente da intimidade, é um momento frio. É um momento de convívio, eu acho isso muito agradável. E ter essa tristeza me deixa feliz, porque no desenho que eu fiz sobre o papel, o rascunho, a presença de um e do outro, com a mesa os separando, e a espera para fazer o pão, e o pão ainda vai assar, e quem sabe fazer pão sabe que ele ainda vai fermentar, que ele vai crescer. Então eu vejo que o tempo está presente nesse tema. E um daqueles rascunhos sem vergonha que eu fiz com lapiseira e sobre um caderno cartográfico de R$ 10. E pensei, poxa, vai dar certo. Eu tô com esses painéis da Plenar Brasil há um tempão e chegou a hora de pintá-los. Eu juntei um material para dar para me desfazer, para dar de presente para os meus colegas da Faculdade de Santa Marcelino, das turmas mais novas. Tô com um monte de materiais que eu quero doar. E eu ia doar esses painéis. Eu falei, opa, peraí, eu preciso pelo menos testar esse material, porque pode ser muito bem-vindo. O grande barato desses painéis é que você consegue guardar 50 painéisinhos num espaço pequeno de casa, do ateliê. Então eu já ia passar pra frente antes de experimentar, e olha que belezinha ficou. Porque eu não me sentia à vontade de levar esse painel de primeira para uma sessão de pintura ao ar livre. Por quê? Porque eu achava que não ia ficar bom. Eu dei um chega pra lá câmera, na câmera filmadora, o tripé mudou a cena, eu cortei, porque ficava muito tempo filmando outro canto parado do ateliê. Daí eu cortei esse pedaço e infelizmente a pintura do chão em laranja foi perdida. Aí nesse momento eu vou fazendo os detalhes. Falta pintar o pão, a torneirinha, uma parte da pia, da cuba da pia. Então a gente já vai caminhando para os finalmente. As frutas, as taças, a garrafa, o próprio forno dá uma melhorada. Acho que sim, eu não lembro se a partir desse momento eu mexo no forno. Essa sessão durou 1h30. Eu compactei acelerando o ajuste de tempo do vídeo até para não só para ficar mais rápido e mais agradável de ver, mas para por sequência ter uma fala mais compacta de meia hora, não uma fala de 1h30, mas para caber no TikTok. Ontem eu abri uma conta no TikTok, eu espero mostrar esses vídeos no TikTok também. Eles aceitam vídeos de até meia hora. Aí eu tô pintando abacaxi. As frutas eu não sei bem quais são, eu apenas espero que fique claro que a fruta de cima à direita seja considerada uma maçã. E olha que legal, o verde do corpo da direita e o verde da mesa estão diferentes. É muito difícil formar um matiz de cor.
O conceito de matiz eu acho que eu não consigo explicar direito, mas para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo. Se as portas do armário, da pia fossem brancas, ou vermelhas, ou verdes, seriam 3 matizes diferentes. Por quê? Matiz, a palavra matiz, eu acho que significa a combinação das cores. Então a gente tem um campo determinado, que é o painel, a tela, o papel, o que for, e sobre esse retângulo, esse quadrado, é aplicado uma quantidade grande de cores. Ou não, né? Pode ser um matiz reduzido. E aí esse conjunto de cores se chama de matiz específico. De matiz. E o filho da mãe ainda tinha o nome de Matisse. Que grande pintor. Olha lá. Na parede à esquerda azul, eu consegui recuperar aquele tom escuro que estava logo à direita da janela. Aí eu pego um amarelo ocre, o porviroscópio me mostra que eu pego o amarelo ocre para pintar a base do fogão. Não sei se é base, logo abaixo das bocas. Eu pensei em usar um amarelo intenso, mas o porviroscópio me falou: vai suave que as outras cores vão vibrar com mais intensidade. A atenção vai ficar mais nas outras coisas. Nas outras partes do quadro. Eu estou usando 2 tipos de solvente nesse quadro. Um para limpar os pincéis, que é a água raiz. E quando eu vejo que é importante estender um pouco a película de cor, eu uso a trebentina. Até porque a trebentina está muito cara. Há 20 anos atrás, o litro da trebentina no fabricante, no fornecedor, era 6 ou 8 reais. No revendedor, atualmente, meio litro está 60 reais. Mas eu estou aprendendo a pintar com pouca tinta, isso está me deixando feliz. E é legal você pegar um tubinho de tinta de 37 ml, seja da Joules, que tem um preço cidadão, seja da Winsor & Newton, que é mais caro, pegar um tiquinho de cor e se virar. E fazer o que tem que ser feito. Eu estou conquistando alguma sabedoria. E está aí a sessão de pintura finalizada. Aí eu vou tampando os campos pretos com a mão, com os dedos, para tentar visualizar uma situação melhor.